ótimo ver essa sala enchendo aí aos pouquinhos, né? 24, 35, 37, e assim a gente vai admitindo as pessoas enquanto a gente vai se apresentando aqui. Eu sou a Daniela Diniz, sou diretora de conteúdo e relações institucionais do Great Place to Work, e tenho o prazer de conduzir mais um GPTW Talks em parceria com a ADP, né? Nossa parceira aí há já mais de 2 anos. Vou contar um pouquinho dessa parceria aqui, que nasceu de forma totalmente presencial, né? A Isabela, que está aqui junto comigo, a gente fez dois eventos boutique presencial com 35 pessoas na Berrini, em São Paulo, e aí veio a pandemia e nos reinventamos, trazendo esses encontros setoriais para o mundo virtual, e hoje a gente recebe profissionais de RH aí, do Brasil inteiro. Então, essa mistura de sotaques, de origens e de desafios tem enriquecido muito esses encontros. Eu vou falar primeiro as condições aqui básicas, né, aqueles combinados básicos de todo o evento virtual, que quase um ano nesse mundo acho que estamos acostumados. Vou pedir que vocês deixem os telefones. Olha, estou na era industrial, né? Os microfones no mudo, por favor, só se forem falar, totalmente aberto, mas enquanto a gente estiver falando, para deixar no mudo, para não ter aquele ruído. Um bate-papo, estou com 3 convidadas incríveis aqui para compartilhar práticas com vocês. Elas vão ter o tempo da fala, mas vocês podem fazer suas perguntas ou no chat, ou levantando a mão, que eu também vou estar de olho aqui na tela, de uma forma geral, para vocês desse momento. Se puderem, né, isso é muito legal, renomear, né, o nome de vocês e a empresa, ou escreverem no chat qual a empresa de vocês e da onde vocês estão, é muito bacana para a gente saber, né, tantas empresas diferentes, Brasil inteiro participando, então sempre aparecem várias cidades. É legal se vocês puderem escrever no chat ou renomear aqui no Zoom mesmo, no rename, ali, colocar nome, empresa e a cidade. Às vezes no chat é mais fácil, daí dá para colocar tudo ali, a gente tem como saber exatamente de onde vocês estão falando. A gente está gravando essa conversa e depois vamos transformar esse encontro num trailer, né? Nós temos também um outro parceiro aqui, que é a Santo Reis Filmes, faz um trabalho incrível, então a gente tem terminado todos esses encontros promovendo um trailer, praticamente um trailer de filme para cada setor, para cada bate-papo, que a gente compartilha depois com os melhores momentos. Como eu estava falando, né, esses encontros nasceram em 2019 de forma presencial e chegaram aqui no mundo virtual em 2020, em que a gente brinca, né, Isa, do Game of Thrones, do RH, porque foi a primeira temporada com 6 ou 7 episódios. A gente teve um encontro grande falando sobre o retrato da força de trabalho, uma pesquisa em profundidade que a ADP fez para inaugurar a primeira temporada ali em junho, com RHs do Brasil inteiro, e depois falamos com RH sempre de forma setorial. Então, tivemos um fórum para a indústria, tecnologia, varejo, agro, farma e saúde, tudo nessa primeira temporada. E veio a segunda, porque deu tão certo, foi tão rico, que a gente estendeu essa parceria e já fizemos, nessa segunda temporada, 3 encontros. Primeiro com o setor de energia, hotelaria e turismo, e terminamos com um webinar, uma entrevista, um bate-papo meu com o presidente da ADP, o Cláudio Maggieri, uma conversa fantástica, um webinar que teve mais de 700 participantes, para encerrar esse primeiro ciclo, né, falando sobre o legado da pandemia. E, como eu disse, a gente deu um tempo nas gravações dos nossos episódios e voltamos hoje, né, com um setor que está aí surfando na pandemia, né? A gente brincou aqui que é o time da alegria, porque nos briefings, nas conversas prévias, com a Renata da Cirela, com a Patrícia da Tigre, com a Cláudia da Leroy, que são as nossas super convidadas, eu sei que elas trabalharam, estão trabalhando muito, né? Mas foi um setor que aqueceu demais, então certamente teremos histórias muito bacanas para serem compartilhadas aqui.
Então, para dar as boas-vindas, né, não quero me estender muito e deixá-las falar, elas vão ter seu tempo, como eu falei, para contar um pouco sobre a questão da transformação cultural, do desenvolvimento da liderança nesse setor que está em ebulição, né, esse é o tema do nosso Talks de hoje, e a participação de vocês é super rica também, né, então, por favor, tragam suas práticas e façam suas perguntas, que isso torna o bate-papo bem mais bacana. Eu quero chamar a Mari está aí, a Mariane Guerra, vice-presidente de Recursos Humanos da ADP, para dar as boas-vindas. Acho que a gente solta antes um vídeo que a ADP preparou e, na sequência, chama a Mari para dar as boas-vindas, certo, Silvia? Certo. Bom, a Mari não entrou, eu vou só fazer as boas-vindas no lugar dela. Eu sou Isabela Ferrentini, responsável pelo marketing da ADP. Queria primeiramente, antes de mais nada, agradecer as nossas convidadas, Renata, Cláudia e Patrícia. Muito obrigada por aceitarem nosso convite. A presença de vocês engrandece o nosso evento. E, sobretudo, agradecer a Dani Diniz, nossa mediadora, que conduz todos os eventos e faz com que seja possível a gente aprender, ter esse conhecimento, né, tão diverso em distintos setores que ela conduziu os eventos.
Então, a nossa parceria é uma parceria muito bacana. A gente tem 2 anos já trazendo esses insights, né, de diferentes setores. E queria deixar o convite aberto para que vocês sempre possam participar dos eventos, porque são realmente muito interessantes. Deixar aí minhas boas-vindas e agradecer a Dani, o trabalho da Silvia e de todo o time Great Place to Work, nosso grande parceiro, que a gente adora. Obrigada, gente. Ótimo evento a todos. Obrigada, Isa, super parceira, a gente está junto aqui, é um prazer conduzir, acho que todos nós aprendemos muito em cada encontro. Eu estava olhando aqui o chat, olha que incrível, Erechim, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, a construtora Santa Ângela, não sei onde fica, mas, nossa, tem gente, ó, São Paulo, tem gente realmente do Brasil inteiro, Ribeirão Preto, outra de Belo Horizonte, Londrina, muito legal. Acho que é isso que eu adoro esses encontros virtuais que possibilita a gente unir o Brasil aqui, encontrar e falar sobre os diferentes desafios de tantas regiões. A Mari acho que não entrou, a Isa deu as super boas-vindas, eu chamo agora a Pamela Nilsen é a diretora do GPTW, diretora da regional que cuida de todos os clientes desse setor aqui, é riquíssimo, né? O setor de arquitetura e construção. Pam, vem dar as boas-vindas aqui para a gente. Pessoal, boa tarde aí para todos e todas. Estamos aí muito felizes de poder promover esse encontro do setor que vem aí realmente surpreendendo todo mundo, né? Num ano onde começou parecendo atípico e no final, quando a gente conversa com muitos de vocês aí, acabou concluindo como um dos melhores anos aí falando em resultados, né? Então, a gente está assim, muito feliz de reunir o setor aqui hoje e a gente pensou, né, no momento aí de convidar as nossas queridas speakers aí, em trazer uma visão do ecossistema, né, de uma forma completa, não apenas aí de construtoras apenas, ou incorporadoras, ou só do varejo, mas de uma forma aí completa para a gente ter uma discussão aí bastante ampla do setor hoje, né? Então, tanto a Tigre, quanto a Leroy, quanto a Cirela são empresas aí super parceiras do Great Place, que temos o grande prazer de estarmos próximas, de estarmos acompanhando o movimento que elas vêm fazendo, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir aí aprender, se inspirar muito aí com o processo que elas estão passando aí, vão compartilhar com a gente hoje. Então, eu agradeço a presença de todos aí, espero que gostem bastante, participem bastante no chat, e espero também poder, em breve, conseguir bater um papo com cada um de vocês, quem eu ainda não conheço. Como a Dani falou, tanto eu quanto o meu time, nós somos aí especialistas no setor, estamos aí super à disposição para conversar com vocês aí, conhecer um pouco mais de cada empresa que está aqui hoje. Obrigada, pessoal, bom evento, obrigada, Dani, boa sorte. Obrigada, Pam. Tem uma questão aqui, Luciana Siqueira, você consegue me ouvir? Ela falou que não estava conseguindo ouvir, não sei se o áudio está bom para todos, para todos. Se alguém tiver algum problema, por favor, fala aqui com a gente. Pan, super obrigada. Eu vou agora, né? Você já anunciou ali, né? A Renata, a Patrícia, a Cláudia, a gente vai começar. Eu falei para elas, a gente tem um critério para começar, né? O critério é a ordem alfabética de empresa. Então, a gente vai começar com a Cirela hoje, né? A conversa com a Renata foi incrível já no nosso briefing, no nosso alinhamento. A Renata é gerente de RH e comunicação, designer de experiência encantadora, eu adorei isso, né? Depois você pode até contar um pouquinho o que significa esse designer de experiência encantadora da Cirela. Ela é formada em psicologia e pós-graduada em administração de empresas, tem mais de 13 anos de experiência em RH. Rê, agora é com você. Legal, Dani, obrigada pelo convite, obrigada a ADP, Great Place to Work, as nossas colegas aqui do setor, a Patrícia, a Michelle, vai ser uma troca incrível, e é muito legal a gente ter esses fóruns aqui para compartilhar conhecimento, e obrigada e bem-vindo a todos que estão nos assistindo aqui hoje.
Então, eu separei aqui grandes tópicos, né, para a gente discutir. Então, falar um pouquinho do que a gente está percebendo de mudança, até no mundo, características do mundo do trabalho, rapidamente, só para mostrar um pouco da nossa visão, né, que a gente tem discutido, como isso interfere no nosso modelo de liderança, ou seja, quais são as novas competências que a gente tem exigido do nosso time de liderança, e que mudança de mentalidade é essa, né, para lidar com esse novo mundo. E aí falar um pouquinho mais especificamente da experiência da Cyrela, né, que a gente tem feito de ações, enfim, até para liderar essa transformação e mudança cultural. Então, eu acho que em termos de cenário, não é novidade para ninguém, que a gente vive aí num contexto de mudanças constantes e que a gente é exigido a lidar com cenários complexos, né, no qual a capacidade de adaptação, de aprendizado são super importantes ao longo de toda a jornada. E é muito interessante porque isso passa também por de encarar os problemas, né? A gente tinha sempre aquela lógica de causa e efeito, e no mundo que a gente vive, como tem muitas variáveis que interferem, essa mentalidade não dá mais conta, né? Acho que um dos primeiros paradigmas é provocar a liderança a fazer essa mudança de mentalidade. Agora sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Acho que estão. Então tá. E aí provocar essa mudança de mentalidade para dar conta com esse novo mundo, né? A gente está passando aí de uma transição do chamado mundo VUCA, que a gente falou muito, né? Que é o volátil, incerto, complexo, ambíguo, para o mundo BUNNY, que é esse mundo frágil, ansioso, que exige muita agilidade, não é linear e que é mais difícil de compreender, né? E, enfim, isso dá uma sensação muitas vezes que a gente não vai dar conta. E gera ansiedades, enfim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso muda muito também a lógica de gestão, né? Que, de fato, a gente não vai dar conta de tudo e a gente tem que gastar energia, definir uma estratégia para olhar para aquilo que realmente agrega valor, traz mudanças significativas. E isso é bem interessante, porque, de fato, a gente é um setor mais tradicional, né? Que sempre fez as coisas do mesmo jeito. E aí, como que a gente transforma essa liderança numa liderança inovadora, que tem que se comparar com outras empresas? A gente disputa hoje, por exemplo, os mesmos talentos que outros segmentos, né? A gente não está olhando só a concorrência, já não é mais tão óbvia. E como que a gente faz para reter as melhores pessoas? Senão pela gestão, tem que ser o único caminho. Então, a gente vem discutindo muito com os líderes também, quebrando um pouco de alguns paradigmas de gestão de pessoas e tentando fazer essa provocação para eles serem os líderes do futuro e entenderem que eles são os responsáveis pela gestão de mudança. Acho que esse é um aspecto bastante importante. Então, falando especificamente aí de algumas competências que a gente tem cobrado um pouco mais aqui, até para mudar essa mentalidade aí do setor, né? O que faz a diferença hoje? Então, acho que a primeira coisa é justamente essa capacidade de foco e de ter líderes que saibam fazer boas escolhas. A gente não consegue dar conta de tudo, então, o que realmente é importante para as pessoas e para a organização, o que de fato traz transformação, né? E a gente colocar muita energia nesses projetos realmente que vão mudar a empresa de patamar e fazer com que o líder também estimule essa mesma cultura, essa mentalidade de transformação constante, de movimento ininterrupto, de criatividade e de inovação junto às equipes, né? E para isso é muito importante que os líderes falem mais sobre propósito e sobre visão de futuro, né? O que a gente busca como grupo, como empresa, que visão de futuro é essa, que empresa inovadora é essa que a gente quer construir, como que a gente se diferencia dentro do setor e como a gente vira benchmark, não só dentro do setor, mas também para outras empresas de outros segmentos. Então, isso é algo que a gente tem buscado muito aqui dentro da Cyrela. A Cyrela sempre teve um DNA de inovação, mas ainda muito focado em produto. E aí, a nossa grande missão aqui do time de RH e dos líderes é fazer essa transformação de mentalidade para a gente poder se posicionar como uma empresa que olha muito mais para a experiência do cliente, para ações transformadoras, para ter inovação não só no produto, mas na forma com que a gente se relaciona com o nosso cliente e também com os serviços, né? Olhar a jornada do cliente a partir de uma outra perspectiva.
Então, a gente, por ser um setor mais técnico, tem essa dificuldade de pensar mais na lógica de jornada e da experiência. Então, isso é algo que a gente tem trabalhado muito, a gente faz sessões de design thinking, a gente traz novas metodologias de inovação, a gente tem começado a trabalhar projetos transversais, aí criar squads multidisciplinares, para que os líderes também troquem ideias, tragam olhares diferentes para dentro de suas áreas, especialmente áreas que são muito técnicas, né? É legal sempre ter essa provocação, abrir horizontes. E aí, enfim, acho que é algo que mudou também bastante na cultura da Cyrela, acho que mudou em todas as empresas, foi essa questão de um novo desafio que o trabalho remoto trouxe, né? Que a pandemia aí acabou acelerando algo que já vinha acontecendo muito lentamente, e a Cyrela, por exemplo, não tinha isso como prática. E aí, do nada, do dia para a noite, teve que fazer essa adaptação com agilidade. E isso mudou muito também a lógica de gestão, né? A forma com que você acompanha o time, a forma com que você se comunica, passar de uma atuação que não pode ser mais comando e controle, já não podia no mundo offline, né? Mas no virtual fica ainda mais impossível essa lógica, para uma lógica muito mais de estimular a criatividade dos times, acompanhar por meio de dados, por meio de indicadores, e ter mais proximidade com a equipe. Então, isso também mudou bastante aqui a nossa cultura na empresa. A gente tinha, de fato, uma mentalidade um pouco mais fechada para essa possibilidade, por exemplo, do trabalho remoto, e foi incrível a velocidade de adaptação. Aí, em uma semana, já estava todo mundo trabalhando em casa, no primeiro mês já estava todo mundo dominando as ferramentas e entendendo o que era possível, né? Então, é algo que a gente não quer regredir, muito pelo contrário, quer cada vez mais colocar ferramentas para tornar esse trabalho mais possível. Mas isso certamente foi uma ruptura, assim, uma quebra de uma crença que era muito forte, de que não era possível ter produtividade à distância, e isso abriu bastante aqui a mentalidade também dos nossos líderes para pensar que outras mudanças que a gente pode fazer, né? Tanto na nossa gestão, na nossa forma de enxergar o produto, de enxergar o negócio. Foi uma mudança de mentalidade também que nos fez refletir sobre outros aspectos. E eu acho que a questão da experiência, né? A Dani falou um pouquinho dessa questão do que eu coloco ali, designer de experiências encantadoras. A gente tem trabalhado muito aqui na Cyrela a cultura do gift work, né? Que é até um conceito da própria GPTW, que é justamente buscar sempre a melhor experiência para as pessoas. Isso era muito atribuído só à figura do RH. E a gente vê uma mudança da mentalidade, pelo menos aqui na Cyrela, a gente estimulou muito, isso está virando uma cultura, que é pensar a experiência de cada colaboradora. Então, entender o que é valor para cada pessoa e como que a gente personaliza as experiências, né? A gente vive nessa era da personalização, em que todo mundo quer se sentir único, especial, e para a gente ter alto impacto de encantamento, para gerar emoção, você tem que conhecer as pessoas. E a gente tem estimulado muito que a liderança faça esse papel de criar momentos inesquecíveis. Então, por exemplo, quando a gente faz comunicação de promoções, de méritos, a gente tem aí vários exemplos. Então, tem pessoas que são muito ligadas à família, e a gente convida a família para contar ali para a pessoa sobre uma promoção, por exemplo, né? Ou, enfim, pessoas que o presidente é importante estar ali, que vai fazer uma diferença enorme para aquela pessoa ter o presidente da empresa comunicando. Então, a gente vai criando junto com os líderes, que tem que conhecer as pessoas, né, para trazer esse tipo de experiência, mas a gente busca criar essa mentalidade da experiência encantadora, não só para o cliente externo, porque é um reflexo. Se a gente tiver pessoas aqui que vivem essas experiências, com certeza elas vão poder abrir a cabeça para criar experiências encantadoras aqui para os nossos clientes. Tá? Então, isso é um movimento também que foi bem bacana e vem mudando vários aspectos da nossa cultura, vem trazendo mais abertura, já é uma empresa aberta, mas vem trazendo ainda mais proximidade, abertura para diálogo, interação, empatia, né? Então, eu acho que é legal a gente quebrar um pouco essa ideia de alguns padrões e regras e entender que é possível provocar a liderança para pensar diferente. Acho que isso é um papel muito importante que o RH vem trazendo, e era um setor que o RH às vezes tem uma visão muito processual, muito mais técnica, e a gente vem tentando fazer essa mudança
para que a gente olhe outros aspectos da gestão de pessoas, e tem sido um movimento muito bacana e é contagiante, né? Alguns líderes começam e aí estimulam outros, então tem sido uma transformação bem interessante. Bom, falando um pouco do momento da Cyrela e das iniciativas. Então, a gente passa aqui por uma grande transformação do negócio da Cyrela. A gente não quer mais se posicionar apenas como uma empresa do setor de incorporação e construção imobiliária. A gente quer ser um ecossistema de negócios, né? De fato, uma plataforma de encantamento das pessoas, dos clientes, e pensar essa jornada ponto a ponto. Então, a gente está saindo de uma lógica de uma empresa centrada no produto para uma lógica de serviços e experiências, né? Do encantamento, de transformar vidas. Então, esse é o nosso propósito, a gente busca isso, transformar a vida das pessoas, e a gente quer fazer isso de maneiras nunca antes imaginadas, né? Trazer muito no case, por exemplo, da Disney. Então, a gente não está olhando apenas a concorrência do setor, o que seria óbvio, né? A gente está olhando para outros mundos, e quem faz isso, enfim, quem melhor que a Disney para falar de encantamento. Então, a gente se baseia e busca essas provocações em outros setores também, né? Outras referências menos óbvias. E essa mudança de mentalidade, de cultura de inovação, ela é toda liderada pela nossa presidência. O presidente, ele participa ativamente, isso faz toda a diferença, né? Ele está junto com a gente nos projetos, ele alinha a visão de futuro, alinha a mentalidade, e a gente vê que sem ele, com a gente como parceiro, isso não seria factível. E ele nos provoca a ampliar tantos horizontes, que a gente tem, por exemplo, hoje aqui dentro, grupos de estudo de fotografia, de design, de música, de outras marcas e cases internacionais. A gente traz aí empresas de fora, como a Aerolito, por exemplo, que é um grande parceiro, para trazer provocações desse mundo da inovação, olhar cases não só do nosso mercado, mas de outros mercados, o que está acontecendo no mundo. Essa é uma iniciativa constante que a gente tem aqui dentro, e que a gente vê que realmente tem provocado as pessoas e feito a diferença nesse pensamento, nessa construção da mentalidade de inovação, né? Então, acho que um dos primeiros passos importantes que a gente deu aqui na Cyrela foi definir essa visão de futuro da empresa que a gente quer ser, e conceituar o que a gente entende por inovação. Isso foi muito importante. Quais são os pilares que compõem aí o conceito de inovação para a Cyrela, para tangibilizar, para concretizar, para que as pessoas se conectem com isso, entendam como ser inovadoras. Então, e a gente busca também promover essa inovação não só aqui dentro, mas para fora também, se posicionar como uma empresa que busca inovação, né? E a gente, para dentro, claro, olha aspecto mais cultural. Então, a gente busca quais são essas novas competências para ter pessoas inovadoras, e externamente, por meio muito aí de parcerias com startups. A gente tem uma plataforma específica hoje de relacionamento com startups, no qual a gente dá tanto mentoria, a gente traz parcerias para projetos, faz projetos pilotos, a gente ou até avalia para aportar aí com investimentos, né? Então, já existe toda uma governança para esse processo, e a gente conecta muito as pessoas de dentro com o que está acontecendo no mundo de inovação, com essas startups de fora, para colaborar em projetos aí feito a muitas mãos. E a gente vê realmente que essa questão de trabalhar com equipes multidisciplinares, ela funciona muito, né? Ela traz novos olhares, novas visões. Então, a gente tem líderes trabalhando em projetos que não necessariamente são vinculados à sua área técnica. Então, vou dar até um exemplo aqui. Eu, como RH, eu participo de um projeto, 2 projetos. Um que é para ampliar canais de vendas na empresa, e outro que é para pensar alternativas para substituir a maquete nos estandes, né? E aí a gente tem um grupo aí com pessoas de áreas de negócio, produto, design. Então, você vê que isso já traz um exemplo claro da mentalidade da empresa de abertura, como a gente valoriza essa diversidade de olhares sobre os mais diferentes assuntos, para justamente construir novos caminhos, né? Então, eu acho que é esse nível de provocação, a gente não pensar ali só na nossa área, mas pensar como a gente ajuda a empresa ou o negócio a crescer e a se fortalecer. Isso tem sido um aprendizado muito grande. Bom, e aí falando, acho que de 2020, foi um ano incrível para a gente, de resultado histórico,
e isso, é claro, se deu, a gente vinha estruturando alguns IPOs já de empresas parceiras que saíram no ano de 2020, mas a gente estava super receoso, porque era um ano que tinha tudo para dar errado, né, com possível crise e recessão econômica, e muito pelo contrário, a gente se surpreendeu. De fato, ali em abril, maio, já começou uma recuperação incrível do setor, uma retomada, uma confiança das pessoas em continuar comprando e buscando imóvel, e tudo que a gente lançou, praticamente, a gente zerou, conseguiu vender tudo, foi realmente muito surpreendente, né? E os resultados vieram muito pela resposta do consumidor rápida e pela abertura também das pessoas, do consumidor, de aceitar que, olha, o mundo mudou, eu preciso comprar imóvel talvez de uma outra forma, né? Não necessariamente indo no stand, fazendo uma visita, mas como trazer esse processo, essa jornada de compra para a lógica online. E isso foi super importante, que na pandemia a gente se viu obrigado a transportar essa jornada para o online. E, nossa, a nossa área comercial, assim, foi fantástica nessa agilidade para essa mudança. Então, a gente conseguiu fazer vendas 100% online, né? Então, desde a apresentação do produto, tour virtual, discussão de contrato, assinatura de contrato, tudo digital, e algo que talvez a gente demorasse 5, 10 anos para pensar e para conseguir implantar, e a pandemia nos fez fazer isso em 2, 3 meses, né? E aí o que a gente realmente quer é manter esse aprendizado. Como que a gente faz para continuar sendo ágil, né? Ainda mais num segmento em que a gente sabe que o nosso ciclo de negócio, de produto, ele é longo, né? Para fazer um empreendimento, desde a sua concepção, a compra do terreno, o design aí do que vai ser aquele produto, isso demora 3, 4 anos até a entrega da obra, né? Então, como que a gente faz para ser um setor aí mais dinâmico e pensar outras partes da jornada, o que a gente pode fazer de diferente dentro da jornada que a gente já faz? Então, eu acho que é isso, falei bastante, vou deixar aberto aí para perguntas mais específicas, estou aqui para compartilhar o que eu puder agregar para vocês. Muito bom, Rê. Nossa, eu anotei um monte aqui, eu tenho várias perguntas, mas claro, vou deixar aqui, acho que a gente já tem, até a Sabrina perguntou, depois ela vai fazer uma pergunta mais no final, para a gente dar sequência aqui às nossas falas, mas que transformação, hein? A gente fala, né, aquela brincadeira, o que acelerou a transformação digital na sua empresa foi a pandemia, no setor. Em vários setores foi assim, no caso de vocês foi bem assim, no caso da Cyrela especificamente, você trouxe vários exemplos do como vocês se reinventaram aí, né? Achei muito legal quando você fala, né, o home office, essa é uma fala que a gente tem ouvido e talvez seja a realidade de muitos aqui, né? Aqui não funciona, não dá, meu setor não admite esse tipo de coisa, não é produtivo. E não teve outro jeito, foi lá, fez e viu que dá muito certo, né? E eu gostei quando você falou, isso provocou outras possíveis mudanças, né? Então, trouxe uma provocação maior, que foi além do home office, acho que a gente pode explorar ali no final, mas eu não vou falar um monte aqui, vou chamar agora, deixa eu pegar meu roteiro aqui de televisão, praticamente, né? E vou chamar agora, para a gente dar sequência aqui, a Cláudia Zen. A Cláudia, ela é formada em administração de empresas, tem MBA em gestão estratégica do varejo e está na Leroy Merlin há 10 anos. Atualmente, ela é responsável pela Universidade Corporativa, com foco na aplicação de programas que incluem as competências das equipes, estimula a eficiência coletiva e as práticas dos valores. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Dani, obrigada. Bom, que prazer conversar aqui com vocês, né? É uma roda de conversa muito interessante, porque a gente falou do nosso segmento, vai falar do nosso segmento e da nossa paixão, né? Da paixão da arquitetura, da construção, de desenvolver pessoas, então, e a gente está numa vibe super boa de resultado, então, que agrega para a conversa ficar melhor ainda, né? Bom, queria trazer um pouquinho, então, de quem é a Leroy. Eu vi aqui várias pessoas de vários lugares, né, de onde vocês estão, então do Sul, e aí muitos de vocês conhecem, visitam a Leroy, então conhecem bastante os nossos colaboradores, compram lá, eu acredito que sim, muita gente compra na Leroy, então eu vou contar um pouquinho como que funciona, como é a nossa estrutura e quais foram as boas práticas que a gente aplicou em 2020 e também se estende para 2021,
por conta desse momento que a Rê trouxe super bem, né? Que é o momento VUCA, agora a gente está no Urbane, então o que a gente tem feito para que a gente continue numa onda de crescimento e continue numa onda de desenvolvimento. Acho que a gente tem uma opinião super particular, a gente tem um papel muito importante na sociedade, no mundo, porque a Leroy tem 10 mil colaboradores diretos, fora os indiretos, que a gente pode dobrar esse número, mais os seus familiares e tudo aquilo que a gente faz, então o impacto na sociedade é muito grande e a gente tem essa responsabilidade. A gente conta, além dos 10 mil colaboradores, a gente também tem 2 mil instaladores, que são como prestadores de serviço que fazem as instalações dos nossos produtos, e a Universidade Corporativa é responsável pela capacitação desses instaladores. Então, do Iapoque a Chuí, vamos dizer assim, a gente forma, a gente capacita, avalia a entrega, né, dessas pessoas, dos nossos colaboradores e dos nossos instaladores, que nós tratamos como parceiros. Na verdade, a gente fala que todos são colaboradores, e se tem uma coisa que esse momento de pandemia em 2020 fez concretizar, é que a gente tem mais parceiros do que qualquer outra coisa. A gente não tem fornecedor, a gente não tem cliente, a gente tem parceiro. Então, essa rede foi muito forte. Bom, a Tigre está aqui, sabe super bem, que a gente trabalhou muito junto em todas as frentes, então a gente tem bastante trabalho junto. O que a gente tem de liderança, né? Acho que um dos focos importantes, sempre nas organizações, eu recebi acho que vocês também, o panorama da ABTD, dizendo qual foi o foco de treinamento do ano de 2020, né? Foi liderança, mas eu peguei o panorama do ano de 2019, era liderança também. Então, na verdade, acho que a gente vem numa crescente, não, uma permanente busca de formar e transformar a nossa liderança acima de tudo. A gente tem 800 líderes da média gestão na Leroy e 100 que fazem parte do top 100, que são os nossos diretores. Então, diretores de loja, diretores de área, de serviços internos. E aí a gente percebeu que não dava para trabalhar como antes. Então, a gente escolheu algumas competências para trabalhar no ano de 2020, pensando nesse cenário, que a gente imaginou um marasmo e, de repente, foi um boom de vendas nas lojas. Foi um boom, as pessoas, porque material de construção considerado como serviço essencial, né, como produto essencial, então as pessoas buscaram muito a Leroy e outras empresas também do ramo, como vocês perceberam e percebem. Tem uma questão que as pessoas buscam melhorar o seu lar, né, então elas ficam mais em casa, então todo mundo teve uma mudança muito grande, até na estratégia de disposição de produto, porque a gente tinha um foco, linha de acabamento, linha de material de construção, decoração ia super bem, né, o mundo decoração dentro da Leroy, mas deu um boom no mundo de decoração, porque as pessoas queriam deixar os seus lares muito mais agradáveis, porque estavam em home office, a família estava em casa, e aí aquele furinho na parede estava incomodando, queria um quadro para colocar ali. Então, isso foi bem interessante, que teve uma mudança na estratégia, inclusive de produto e de tudo que a gente fez dentro da Leroy. Falando das competências da liderança, voltando um pouquinho, acho que tiveram três focos que a gente trabalhou arduamente, principalmente na área de desenvolvimento, de treinamento, que eu atuo, que foi a competência de confiança. Então, a gente tomou a confiança como uma das competências para a gente tratar com o top 100, com os nossos diretores. Mais do que tudo, eles precisavam ter a autoconfiança, a confiança na equipe e a confiança na empresa. A confiança do que eles estavam fazendo era o certo. Porque muita coisa aconteceu rápido, né? Então, as decisões também foram muito rápidas. Então, a gente trabalhou a competência confiança, a adaptabilidade, que foi uma das competências que naturalmente não precisou nem de formação, nem de treinamento, nem nada. Na verdade, eles foram se adaptando a esse novo modelo. E a gente tratou um tema que não é uma competência, mas para nós, como Leroy que é o tema de métier. O que é o métier? É voltar aos básicos, é voltar àquele nosso negócio, é o nosso saber fazer. Então, a gente sempre olhou muito a concorrência. Então, todas as empresas olham a concorrência. Então, a gente pegava o colaborador, vamos fazer a visita à concorrência, o que tem, o que não tem, depois a gente voltava para a loja, então o que a gente precisa melhorar. A Leroy Merlin tem um nome bem forte no mercado, ela tem uma referência no mercado, e todas as vezes a gente sempre falava, a gente vai na concorrência, a gente volta mais feliz às vezes, né? Porque a gente fala, nossa, a gente faz bastante coisa bem aqui. O que a gente fez
foi mudar um pouco essa percepção. É olhar para dentro de casa. Então, olha o seu linear, olha a sua loja, vê o que você precisa melhorar aqui. Não olha para fora, porque a gente sabe o que tem que fazer. A nossa cultura foi muito nesse tema, né, nessa competência métier, a gente reforçou muito os nossos valores, os nossos 7 valores, o nosso saber fazer. A gente tem mais de 20 anos no mercado brasileiro, a gente tem lojas do Nordeste ao Sul, abrimos 2 lojas no momento da pandemia, com um modelo diferente, formato diferente. Uma foi a Lei Espace AD, Lei Espace AD só para trabalhar com produtos de alta gama, valor agregado alto e atendendo arquitetos, que a gente não tinha esse espaço. E a gente abriu uma Leroy Express, uma Leroy Bairro, que na verdade a gente não tinha, né, antes, e na pandemia a gente fez tudo isso acontecer, então a gente voltou para dentro de casa, olhamos aquilo que a gente estava fazendo. Pensando na confiança, a gente trabalhou uma jornada específica e assim, sem muita pressão de formação. Eu acho que a gente teve uma decisão muito assertiva de saber que o líder tinha que estar no chão de loja, olhando para o colaborador, olhando para o cliente, o que estava acontecendo. Então, a gente lançou uma jornada da confiança, onde o primeiro dia foi o kickoff de engajamento, que a gente chamou de kickoff de engajamento, apresentamos a proposta, vendemos o projeto. E aí, líderes, os nossos 100 líderes participaram e quem quiser e achar que precisa melhorar a confiança para aumentar o resultado ou garantir a perenidade do resultado, se inscreve aqui e participa. E foi interessante que a gente conseguiu 20 diretores que participaram dessa jornada e tiveram um efeito muito interessante. Depois a gente fez a apresentação final e eles apresentaram o resultado que eles conseguiram com essa jornada da confiança. Ou seja, a gente pensou, não pode ser tudo para todo mundo. Nesse momento vamos dosar entre o que é o veneno, né? Na verdade, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É a dosagem. Então, quem precisa faz a jornada, quem não precisa continua no seu métier, na sua loja. Então, essa acho que foi uma das primeiras coisas que nós fizemos. A segunda coisa que eu vou trazer como um tropeço, né? Acho que a gente aprende com os tropeços também, né? Um dos tropeços foi que, conforme acelerou a venda, as nossas vendas, o mercado aqueceu muito, a nossa progressão foi de fato, foi bem espetacular no ano. O que faltou? Faltava pessoas preparadas, né? A gente não tinha líder preparado, porque não tinha na mesma velocidade do crescimento. Então, a gente crescia X, a liderança não cresceu na mesma proporção. Então, o que a gente fez para acelerar o desenvolvimento dessas lideranças? A gente lançou um programa que a gente chamou de acelerador. A gente reformulou um programa que tinha e demos uma garibada nele, assim, melhoramos bastante para esse ano, que a gente chamou de escalada. Então, é um programa acelerador, que ele ajuda, né, uma jornada de treinamento, de acompanhamento com líder, tutor, madrinha, padrinho e estágio de liderança na prática. Então, a gente colocou 2 meses de estágio de liderança na prática para os coordenadores de loja que tinham a prontidão para ser líderes em 1 ano. Né? Então, a gente reduziu, eles começaram em setembro e entregaram hoje. Na verdade, hoje foi a apresentação final deles e a gente já teve 70% das pessoas que se inscreveram nesse programa, no Escalada, foram promovidas, então a gente conseguiu rapidamente acelerar. Essa é uma prática que no ano de 2021 a gente vai continuar com mais 2 turmas, então a gente aprendeu a fazer dessa forma. E eu acho que eu queria trazer também aqui um outro ponto que a gente trouxe para a liderança, que é o líder, ele é o primeiro professor, ele é o primeiro tutor. Então, capacitar a liderança para que ele ensine o seu colaborador é ponto fundamental. A gente fala muito da metodologia do 70, 20, 10, né? Então, 10% você aprende na sala de aula, 20% é na troca, né? Com os amigos, com o líder e tal, mas 70% é na prática. Quem acompanha a prática é o líder, né? Não é uma área do RH, tem que responsabilizar o papel do líder para acompanhar os seus colaboradores. E acho que nessa pandemia a gente conseguiu fazer isso, em partes também, não foi 100%, acho que a gente está num bom caminho, a gente não alcançou ainda a excelência que a gente quer, mas a gente correu para fazer isso, para que o líder seja capacitado e ele sim seja o professor da sua equipe, tá? Não dá para ficar esperando, preciso da área X, da área Y, acho que tem uma autonomia grande dentro da Leroy e eles podem muito bem fazer isso.
A gente, como uma última ação, e compartilhando com vocês, a gente trouxe uma campanha de Operação Água e Sabão. O que é Operação Água e Sabão? É voltar aos básicos. Então, as nossas lojas, o digital aumentou muito, a venda do digital aumentou muito, todo mundo sabe disso, então foi um boom, né, nas nossas vendas do e-commerce, no nosso marketplace, foi um boom. Teve um tropeço na questão de entrega, porque nem tudo a gente conseguia entregar com o prazo que a gente falava, mas a gente correu atrás e agora já normalizou, né, esse momento. Mas foi um momento de bastante susto, mas a gente tinha que voltar aos básicos. Então, a Operação Água e Sabão significa, o crescimento está acontecendo, mas a gente não pode deixar a nossa loja, o coração do nosso negócio, às traças ou de qualquer jeito, com ruptura de produto, com os lineares bagunçados. O cliente que está indo na nossa loja, ele precisa encontrar um ambiente agradável para que ele tenha uma jornada de experiência dentro da loja perfeita. Então, a gente não fez nada de excepcional, a não ser falar, Operação Água e Sabão coloca etiqueta, tem produto e limpa e pratica o esboa. O esboa na Leroy é sorrir, bom dia, obrigado, até logo. E é isso que a gente precisa falar, né? Então, assim, resgatar aquilo que já era da nossa cultura foi essencial para que isso crescesse. Tem um dado bem interessante também que eu queria trazer, que a gente também teve muitas mudanças internas dentro da Leroy. Então, assim, mudança do nosso presidente. Então, a gente tinha um presidente há bastante tempo, a gente também mudou o presidente, chegou uma pessoa com muita experiência também de abertura, de inovação, e está resgatando, e também a gente aproveitou esse momento para falar, as mudanças sempre vão acontecer, né? Então, assim, se prepara que o Bunny, que as mudanças, elas não são temporárias, elas acontecem ao longo da nossa jornada, né? Então, é assim que a gente tem que criar. E como a universidade corporativa é uma força muito grande dentro da Leroy, porque a gente fala muito da aprendizagem, muito da capacitação interna, os nossos líderes, diretores de loja, mais de 90% deles, eles passaram como gerentes comerciais, até chegar à direção de loja, para ter expertise do negócio. A gente lançou uma campanha como universidade corporativa dentro da Leroy, para o ano de 2021, que o tema é Leroy Merlin é uma empresa que aprende e que ensina. Então, a gente traz pessoas para conversar com a gente, faz muito benchmark, a gente aprende todo dia, e cada dia a gente fala o que a gente aprendeu hoje. Independente de uma sala de aula, de uma formação, é criar mesmo essa cultura da aprendizagem. Que acho que é isso que a gente leva desse momento, dessa loucura que a gente tem passado ultimamente, né? Bom, eu falei rapidinho, acho que eu quis trazer um pouco mais da nossa prática, do que a gente vem fazendo, e eu também estou super à disposição, e depois a gente conversa um pouquinho mais. Muito bom, Cláudia, obrigada. Muitos insights também, acho que esse back to bases, né, alguns voltar à essência, acho que dá para a gente explorar bastante também, de buscar, de acompanhar a velocidade e agilidade do mundo, mas também olhar para dentro, né, e é muito curioso isso que você trouxe, porque a gente tem tantos fóruns e debates falando de como acompanhar a evolução e o bem de agilidade e velocidade, você falou, para tudo, volta para a essência, né? O obrigado, limpar ali, colocar a etiqueta e fazer esse chamamento para o grupo. É extremamente interessante, acho que dá para a gente também, na discussão, trazer isso que foi o ponto, assim, que você falou muitas coisas, mas que mais me chamou a atenção foi esse. Estamos aqui admitindo, a gente está com 60 pessoas na sala, está bem bacana, e estamos cumprindo o prazo de fala, impressionante isso, porque é raro, eu vou dizer que é raro. Então, para também cumprir aqui o combinado, eu vou chamar agora a Patrícia Bobato, tenho o prazer de chamar a Paty, que ela é Head de RH na Tigre, tem mais de 18 anos de experiência em recursos humanos em vários negócios, já passou pela indústria, pelo varejo, pelo setor financeiro. Hoje ela é responsável por todo o subsistema de RH, e a gente está falando de muita coisa, cultura e desenvolvimento, remuneração, benefícios, medicina, relações trabalhistas, comunicação interna e também sustentabilidade. Ela atua em toda a América Latina e Estados Unidos, que é onde a Tigre está presente. A Patrícia é formada em psicologia, dinâmica de grupo, coaching, tem MBA executivo pela Dom Cabral. Paty, seja bem-vinda.
Obrigada, Dani, super obrigada, gente. Renata, Cláudia, que histórias incríveis aí, né? E como elas se entrelaçam na nossa cadeia de valor, né? Muito interessante. Quero agradecer também todo mundo que está aqui, que está dedicando seu tempo aí, essas 60 pessoas, enfim, que estão nos ouvindo, então, muito obrigada. Realmente temos muitas histórias, né? Eu acho que essa é o grande... E o quanto a gente está aprendendo com todas elas. Eu quero trazer para vocês, então, um pouquinho sobre a Tigre. Provavelmente, eu espero, né, que todo mundo conheça a Tigre aí, uma empresa brasileira, multinacional, né? Eu sempre brinco que todo brasileiro tem orgulho da patinha, não tem como não ter. Nós estamos em 11 países, a gente tem 23 unidades espalhadas por todas as Américas. De fato, é um orgulho, né, poder fazer parte e dizer que a matriz é aqui, né? Então, a matriz fica em Joinville e nós passamos, então, todas as diretrizes aí para 5.000 profissionais. Como a Cláudia trouxe, se a gente multiplica pelas famílias, dá mais de 10.000 pessoas, né, Cláudia, que a gente tem que ser responsável, que a gente tem que olhar por elas, principalmente ano passado e esse ano, são anos onde a gente vem olhando cada vez mais para as pessoas, e eu acho que esse é um foco interessante aí para a gente também poder conversar. Mas, Dani, queria, conforme a gente combinou, eu queria trazer um pouco sobre a jornada de transformação que a Tigre está fazendo, gente. Eu acho que tanto a Renata quanto a Cláudia trouxeram experiências que a gente também está passando. Eu acho que isso é muito legal, porque mostra o quanto o setor vem se atualizando. Eu, como a Dani comentou, eu trabalhei em várias outras indústrias, empresas, e eu, de fato, percebo que o nosso setor ele é mais tradicional mesmo, né? A gente talvez tinha mais dificuldade para poder acelerar o processo, e aí a pandemia, infelizmente, por um lado, né, de uma questão de saúde muito complexa, mas por outro nos ajudou absurdamente, né? Então, assim, a gente, não tenho dúvida que a pandemia acelerou essa jornada que a gente está passando. A Tigre começa esse processo de transformação cultural em 2016, eu entro na Tigre em 2014, e aí a gente começa todo esse processo de revisão de um negócio que, enfim, estava indo muito bem, nós somos top of mind, mas precisava se reinventar. O consumidor mudou, o consumidor estava revendo seus conceitos e a gente precisava, bom, e aí, enquanto indústria, o que mais a gente pode fazer? O que a gente pode fazer de diferente por esse cliente, que provavelmente muitos de vocês aqui queria algo distinto. Então, tudo começa, de fato, com a liderança. A gente revê os nossos arquétipos de cultura, então, arquétipos que a gente chamou, né, em foco no resultado, foco no cliente e inovação, então, que provavelmente tem muito a ver aí com muitos de vocês. O nosso grande ponto era foco no resultado. A gente precisava, vamos lembrar que o ano de 16 era o ano onde a gente estava numa crise muito difícil, então a gente começou todo esse processo e foi mudando a partir de assessments, a partir de pulse check. A gente tem um trabalho aqui que se chama Consciência Amiga, onde a gente olha, traz o feedback para a liderança, entende como é que eles estão trabalhando, e um trabalho muito forte de comunicação. Então, a comunicação ela estava sempre junto, e isso nos ajudou bastante. Bom, isso mostra para a gente que, de fato, a cultura ela é muito forte e ela não pode ser simplesmente com paredes coloridas, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar a cultura no dia a dia. E essa é a grande diferença. Então, a gente trabalhou as práticas culturais conectadas às necessidades das pessoas. Esse, para mim, foi o grande diferencial. A gente estava no dia a dia ali, no dia a dia olhando os projetos, a gente não simplesmente mexeu em competências, em missão, mas a gente realmente estava trabalhando com projetos que iriam mudar, que estavam no dia a dia da agenda do líder. Então, o RH, ele foi para o negócio, né? Então, eu acho que esse foi a grande diferença aí, para que a gente pudesse trazer
as mudanças culturais que a gente queria para a liderança, né? Os comportamentos, os novos comportamentos que a gente queria para a liderança. E a gente foi estimulando o protagonismo, gente, convidando as pessoas para estarem conosco. Então, por exemplo, a gente teve um evento onde a área de manufatura, que está super focada em produto, resolveu ir para a loja, né? Resolveu ir para campo. Então, a gente chama ali de tigre em campo. Escutar o cliente, entender a demanda, ouvir a dor. E isso foi super importante, porque a partir do momento que a gente começou a fazer isso, a área de manufatura se voltou para o cliente também, entendeu essa necessidade e teve muitas mudanças super importantes. A gente também fez muito pulse check, então a gente ouviu e a gente ia trabalhando à medida que a dor ia surgindo. Então, no ano passado, a gente trabalhou também toda a experiência do profissional, mudanças simples com o squad, então, acerto e erro, e isso foi fazendo com que a gente também mudasse o ponteiro, e a gente percebe cada vez mais que o cliente interno, ele se sente ouvido e ele se sente melhor. E aí, cada vez que ele se sente melhor, ele está junto nesse processo de transformação. Então, é super bacana. Aí, a partir de 2018, a gente começa a perceber que os nossos KPIs começam a ser atingidos. Então, vamos lembrar lá que foco no resultado era um dos nossos arquétipos que a gente começa a mudar. E aí, a gente atinge o combinado com o acionista em 2018, a gente atinge o combinado com o acionista em 2019, e um resultado surpreendente em 2020. Eu ainda não posso abrir os resultados, a gente está em fechamento ainda, mas de qualquer forma foi um resultado incrível, né? Olhando o gap que a gente teve de 3 meses versus todas as vendas que a gente acabou fazendo, aí com certeza acredito que vocês estão também nesse processo, a gente entende que o resultado foi extraordinário. Hein? Mas o que fez com que a gente tivesse esse resultado, né? Para mim foi foco e agilidade. Foco foi fundamental, então, para vocês terem uma ideia, a gente se reunia, né, nós, o time de liderança, diariamente, então, isso deu uma agilidade para a nossa tomada de decisão e realmente focados nas metas que a gente tinha ali para entregar o ano, porque isso ia ser fundamental. Trazer alguns números aqui para vocês, né? A gente teve mais de 300 encontros com a liderança no passado, mais de 1.000 iniciativas de contingência e de cenários de crise. A gente fez mais de 30.000 visitas virtuais com clientes, e isso era impensável, assim, não é possível não fazer visitas presenciais, e aí a gente conseguiu mais de 3.000 clientes a mais na nossa carteira. Então, você fala, bom, alguma coisa aqui a gente está quebrando de paradigma, né? Porque no final do dia, o que não podia ser feito, né? Então, quando a Dani fala lá do home office, né? A gente também teve gestores que não acreditavam, a gente tinha a política de home office há mais de um ano, mas tinham gestores que não acreditavam. E aí, em 24 horas, a gente colocou mais de 2.000 pessoas para suas casas, para que elas pudessem começar o home office, porque a gente já tinha tudo pronto, né? Então, todos nós já tínhamos notebook, todos nós já tínhamos um celular, a gente não trabalha com ramal, cada um recebe seu celular e tem sua internet ali pronto. Então, isso fez com que o básico estava pronto, né? Então, a gente tinha um chão muito bem sólido e isso nos ajudou para que a gente pudesse passar, talvez com menos dificuldade, né? Porque acho que todos tivemos aí na pandemia, o ano de 2020. Então, acho que esses são um dos trabalhos que eu queria passar, um dos resultados que eu queria passar para vocês, que realmente nos impressionam. A gente fez agora em janeiro a nossa primeira convenção inteiramente online, então, com todos os vendedores dos Estados Unidos ao Uruguai, e foi incrível, porque a gente sentia a energia da convenção com todo mundo junto, super alinhado, super focado, e foi a primeira vez, porque eu nunca pude trazer todos os vendedores aqui para o Brasil.
né, tem uma questão de resultado muito forte aí. Então, a gente fez isso e deu super certo. E aí a gente começa a rever modelos, né? Bom, esse ano de 2021 a gente completa 80 anos e a Tigre, de fato, vem numa toada de poder olhar para frente, né? Ou seja, os próximos 80 anos. E aí a gente construiu um propósito ano passado, junto com a liderança. Os líderes fizeram um trabalho incrível e a gente conseguiu chegar no propósito de cuidar da água para transformar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente deixa de falar de produto, né, aquele produto que está lá atrás da parede, para a gente poder falar de um bem super importante, que é a água, que a gente sabe que vai ser uma das nossas grandes dificuldades aí no futuro. E aí todo o nosso trabalho vem para a gente poder direcionar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente faz isso, a gente está trazendo agora um interesse no cliente, no negócio, né? Então, a gente vem cada vez mais entendendo o nosso cliente. O cliente, de fato, é o ponto de partida aqui de todo o nosso trabalho, de tudo que a gente faz. A gente fez uma revisão agora, né, do planejamento estratégico e ele é o centro, é ele que nos direciona para onde a gente tem que ir. E aí a inovação está dentro disso, porque ela nasce de um processo genuíno da gente poder resolver os problemas. E às vezes a gente fica pensando que inovação tem que vir algo da NASA, né? Mas no final do dia a inovação está nessa pequena coisa, né? De você poder rever um processo, de você deixar um processo mais claro para o seu profissional ou para o seu cliente, e a gente vem trabalhando cada vez mais isso. Além disso, a gente tem um trabalho imenso que a gente chama aqui que estamos todos envolvidos de corpo e alma, porque a gente tem uma paixão imensa por vencer obstáculos, crescer como profissionais e pessoas e nos manter na liderança. A Tigre, desde que eu entrei, eu vou fazer 7 anos agora na Tigre, e eu brinco que a Tigre que eu entrei não é mais a mesma, mas ela tem uma essência de cuidar das pessoas que é impressionante, né? Tá no nosso DNA, seja nos Estados Unidos, seja na Colômbia, seja no Paraguai, seja em Rio Claro, seja em Joinville. Então, aonde a gente está, a gente sabe que esse é o nosso bem maior e a gente vai fazer de tudo para poder ajudar essas pessoas. Então, isso me encanta, assim, né? Então, vocês falaram muito de gift work, né? E o que a gente fez no ano passado que foi muito legal, a gente pegou e a gente olhava as 100 melhores pessoas que traziam resultados incríveis e o time de liderança ligava para essas pessoas. A gente pedia que fosse uma ligação mesmo. E a gente falava, olha, eu estou te ligando porque o resultado desse mês foi incrível, você nos ajudou nisso, nisso e nisso. Gente, vocês não têm ideia do que era essa ação que não custou absolutamente nada e que dava um presente para quem ligava e para quem recebia, né? Para quem recebia era, você está vendo o meu trabalho? Né? Eu disse, sim, a gente está vendo e a gente está junto com você nisso e não desiste. A gente sabe que está difícil, mas continua. E para quem ligava era um presente, porque assim era um ânimo, uma vontade de fazer, uma coisa diferenciada que foi muito legal. Então, eu acho que esse tipo de ação mostra um pouco o quanto a gente está olhando para as pessoas. E para fechar, e em equipe entregamos os resultados. E a gente quer salientar o em equipe, porque para a gente esse é um trabalho fundamental. Não adianta você atingir sozinho o resultado. Isso não faz sentido para a gente. A gente vem um trabalho enorme de soma, né, de diversidade, de olhar opiniões distintas, então de trocar, de trabalhar a transparência. Então esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo cada vez mais. Não é fácil, né? Vamos combinar aqui que a gente está numa indústria majoritariamente masculina, de engenheiros, né, homens, e que provavelmente aqui dos, deixa eu ver quantas pessoas tem, 40 e poucas, Dani,
grande maioria são mulheres aqui. Então, a gente vem num trabalho árduo aqui de poder fazer essa mudança, não só de gênero, mas de idade, né, de raça, de trazer outras opiniões. Então, esse é um trabalho forte que a gente vem desenvolvendo e a gente sempre fala que juntos somos mais fortes e somos melhores. Então, a gente precisa cada vez mais escolher as batalhas que a gente quer e ter uma perseverança grande nessa construção de uma só tigre e de ser, de fato, a gente tem aqui uma meta bastante ambiciosa, né, de estar entre as melhores, de nunca perder esse top of mind aqui, porque a gente sabe da qualidade do nosso produto, a gente sabe da qualidade do nosso serviço. Então, a gente vem refinando cada vez mais as práticas de cultura, a liderança está muito envolvida nisso, né? Nada a gente faz sozinho aqui na área de pessoas, a gente está muito junto e é sempre uma boa troca, né? E aí, como a gente tem muitas culturas, né? Porque vamos lembrar que além da cultura tigre, tem a cultura de todos os países. Essa é uma troca riquíssima que a gente vem fazendo e para encerrar, eu acho que um dos nossos grandes desafios aí para 2021 continua sendo cuidado com as pessoas. A gente vem com um trabalho grande de reestruturação, a gente mexeu em muita coisa em 2020, e a gente precisa agora estabilizar e trazer para as pessoas que essa mudança de matricialidade foi o melhor caminho para a gente, com uma nova estratégia e com novas práticas culturais, né? Então, isso tudo mostra para onde a gente vai, o que a gente quer fazer, e eu não tenho dúvida que, de fato, esses 5.000 profissionais têm muito orgulho aqui de estar trabalhando na Tigre, né? E estão construindo junto todo esse trabalho. Então, enfim, Dani, trouxe um pouquinho da nossa jornada, acho que um pouco diferente das meninas que trouxeram um pouco de 2020. Eu queria mostrar para vocês esse processo que a gente está fazendo, porque cultura não é da noite para o dia que se transforma, é um dia após o outro, num grande trabalho e de muita gente envolvida. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Paty. Nossa, super rico. Acho que vocês três trouxeram um ponto em comum. De novo, vou falar dessa simplicidade, começando pela Renata, que trouxe o conceito do gift work, né? Aí, palavra registrada, né? Conceito GPTW na veia, né? De que com muito pouco, você pode causar um alto impacto, e como que a Cirela tem feito isso. A Cláudia traz o back to basics também, né? Pequenas coisas simples. E a Patrícia também, né? A inovação pode estar nas pequenas coisas, em revisão de processos. E a história da ligação para as pessoas também, né? Quanto custa, né, uma ligação, né? E o alto impacto que isso gerou. Então, muito, muito bacana, as histórias, elas se cruzam, né? E num setor que, como vocês falaram, cresceu, né? Acho que a Cláudia trouxe uma frase, né? A gente achou que seria um marasmo e de repente bombou, né? E aí faz o quê? Não tem líder suficiente, tem que treinar, né? E erra e acerta. Eu acho que é muito essa vivência de todos nós, né? Nesse momento que não tem perspectiva de fim, né? Vocês também trouxeram isso, né? Acho que a Cláudia falou, né? A transformação não é por causa da pandemia. A pandemia acelerou muita coisa, mas ela vai continuar, né? Vai continuar um estado de transformação e de evolução em tudo. Bom, a gente tem os nossos minutos finais aqui, né? Para o nosso fórum de debate. Eu tenho, já estou falando um monte, já tem um monte de pergunta, mas vocês podem escrever no chat, ou eu vou aqui fechar, abrir, na verdade, para ver se alguém está levantando a mão. Acho que a Silvia também pode me ajudar nesse processo, se eu estiver escapando alguém. Mas eu vou pedir para a Sabrina, não sei se a Sabrina está aí ainda, ela tinha já uma pergunta logo de início. Oi, Sabrina. Olá, gente, tudo bem? Gente, muito obrigada pelo compartilhamento de todas vocês aí do ano de 2021 e da Patrícia, de todo o desafio aí, desde 2016, quando a transformação cultural começou. Acho que tem palavras-chave, né, deste ano,
confiança, adaptabilidade, agilidade de aprendizado e tudo mais. Vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo, que o home office tem isso também, não é? Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, quando vocês pensam em toda a transformação cultural que 2021 trouxe, né? E foi uma transformação bastante grande. Qual que vocês imaginam que foi o maior desafio da liderança de vocês nesse processo? E qual foi, assim, a parte-chave que vocês conseguiram provocar na liderança de vocês? Né? Porque eles estão lá na linha de frente. O recurso humano está ali ajudando muito a liderança em todo esse processo, mas eles estão na linha de frente como protagonistas e gerenciando toda a população da empresa. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse desafio e sobre esse protagonismo da liderança. Obrigada, Sabrina. Você fala da onde? Eu falo de Joinville. Obrigada. Eu vou começar pela Renata, tá? Porque a gente está aqui na... porque é a minha ordem aqui, mais ou menos, então, vamos lá. É alfabética por empresa, tá fácil. Legal, Sabrina, prazer, excelente pergunta, né? Eu acho que a Patrícia falou um pouco o quanto transformação cultural é repetição, consistência, ritual, e é uma jornada ao longo do tempo. Então, e eu acho que isso tem que estar muito claro, né? Qual que é a transformação cultural que a gente quer fazer, para daí puxar a liderança para nos ajudar nessa transformação. Então, eu acho que uma grande questão é flexibilidade, né? E abrir um pouco essa mentalidade de que é possível fazer diferente. E ampliar repertório e trazer outras perspectivas. Então, eu acho que isso ajuda bastante a tirar aquela primeira resistência, mas por que eu vou mudar? Né? Eu sempre fiz desse jeito, sempre funcionou. Então, quando você traz outros pontos de vista, outras referências do que é possível fazer, então você vai gerando um pouco dessa flexibilidade. E outro ponto importante é a gente ter consciência de que você não consegue transformar uma empresa virando uma chave do dia para a noite e todos de uma vez. A gente tem muito essa visão de que nós somos uma empresa, como qualquer uma que passa por essa transformação, que tem que ter uma capacidade de ambidestria, que é manter os processos do core, do dia a dia, o nosso business que nos faz forte, rodando, né, dentro do seu ciclo normal aí de negócio. A gente precisa que os líderes também estejam pensando na eficiência desse negócio, e ao mesmo tempo dedicar um tempo para pensar em inovação, para pensar em novos patamares. E aí cabe muito a instituição, a organização, oferecer esses fóruns e esse espaço na agenda da liderança para provocar mudança. Acho que isso é fundamental para a gente conseguir que os líderes sejam protagonistas. Não dá para você exigir protagonismo se o líder está 100% imerso só na operação, só pensando no dia a dia, né? Então, isso ainda é um ponto que a gente vem trabalhando para cada vez mais promover esses espaços, mas a gente tem muito a avançar. Ainda mais se a gente sabe quando está num boom imobiliário, né, está num boom de qualquer mercado de alta demanda, a gente tende a focar no negócio principal e acaba deixando um pouco de lado visão de futuro, inovação, né? E aí acho que o nosso grande papel como RH é ser esse mediador, tá bom? Vamos dedicar também tempo institucional à transformação, vamos puxar a nossa liderança para discutir futuro, para discutir estratégia. E aí, claro, é importante você ter um patrocínio da alta liderança para fazer isso acontecer, né? Então, todos esses alinhamentos a gente envolve muito o nosso conselho e os nossos presidentes para nos ajudar a construir essa transformação. Legal, obrigada, Renata. Cláudia, vou passar para você agora para complementar. Tá, bom, super bom, eu acho que é exatamente isso, concordo em gênero, número e grau. Eu vou falar um pouco do que eu percebi, assim, aqui na Leroy, nessa dificuldade do ano de 2020, com a liderança específica. Eu percebi a velocidade, acho que foi uma das coisas que mais marcou. Por que a velocidade? Porque a gente estava acostumado a fazer tudo, o varejo é o varejo, né, gente? Então, acostumado a fazer tudo do mesmo jeitinho. De repente, o negócio fez assim, boom.
a velocidade da nossa liderança, que tinha 10, 20, 15 anos de empresa, dos mais novos que tinham acabado de chegar, isso foi, acho que, o mais doloroso, sabe? A gente percebia que não conseguia, não ia. E aí eu percebo que o que deu certo na Leroy para falar dessa velocidade, olha, não dá, líder, você sempre fez assim, você fazia em 3 meses, agora não dá, é 1 semana, a gente precisa dessa velocidade agora. Mas tá doendo, tá doendo, eu sei. A gente tinha uma comunicação muito transparente, acho que a alta liderança teve uma comunicação muito transparente. Ó, tá super bom. Quando as lojas estavam fechadas, né, algumas lojas no Sul, algumas lojas aqui também em São Paulo, olha, o cenário é ruim, pode ser sim que a gente tenha que cortar várias coisas, menos gente. Gente é o último que está lá embaixo, tá? Mas a gente está falando para vocês. Então, as lives com a liderança, com a alta liderança, foi fundamental. Não dá para colocar panos quentes, não dá para falar, ai, gente, olha que resultado lindo. O resultado, ele não cobre o que acontece de verdade, né? Então, acho que essa transparência foi muito importante. Acho que tem uma dor também, falando em transparência, que é um pouco do home office, né? Home office, tá bom, a gente vai até quando com essa história? Então, as lives que a gente faz com as pessoas que trabalham no escritório, quando eu faço, quando eu volto, isso tem sido muito, muito bacana, essa transparência. E acho que o RH tomou um papel, Sabrina, muito importante aqui na Leroy, que a gente se transformou muito, a gente deixou de ser aquele que leva e faz tudo pronto, né? O RH sempre é aquele que eu faço para você, o papel mudou. A gente percebeu que também o nosso papel como coadjuvante, vamos falar assim, tinha acabado, a gente está parceiro do negócio. Acho que a Patrícia trouxe bastante isso, a gente está aqui, ó, do lado, tá? Vamos conversar. Ah, mas eu quero que ele venda mais, tá bom, como você vai fazer? Então, essa proatividade do RH foi muito diferente. Eu vejo uma transformação muito forte aí. Então, eu acho que a velocidade, a transparência e o nosso papel, sabe? A transformação mesmo. Cara, a gente é protagonista, a gente faz parte do negócio. O RH não pode ser a última pessoa, ele tem que estar na mesa de jogo. Só que para isso ele tem que fazer perguntas boas, né? Ele tem que também mostrar o valor dele. Não dá para chegar lá somente ouvindo e fazendo o que as outras pessoas pedem e tal, né? Eu não sei, muitos de vocês podem ser da área também de formação, de treinamento. É muito comum a tal da pastelaria. Tem uma reunião... Já sei, tem um problema aqui, hein? É formação. Vamos formar todo mundo. Opa, nós temos que ser os primeiros a falar assim, pera lá, será que é? Você já tentou isso, já tentou aquilo, já tentou aquilo? Então, acho que entrar para a conversa é o papel do RH. Acho que é um pouco disso dos nossos desafios e transformações de 2020. Legal, obrigada, Cláudia. Para fechar o ciclo aqui da pergunta da Sabrina, Paty. Vou só completar, Dani, rapidinho. Acho que concordo com tudo que as meninas trouxeram, Sabrina. E, para mim, eu só complementaria trazendo muita comunicação. Então, comunicação é frequência e repetição. Não adianta, tem que fazer isso. A gente fez lives quinzenais, mesmo que isso fosse cansativo, porque a gente tem que fazer em 3 idiomas. Então, a gente fazia português, inglês e espanhol quinzenalmente, religiosamente, e deixando espaços abertos para pergunta, né? Então, assim, e aí, o que você quer perguntar? Mesmo sabendo que, às vezes, tinham perguntas a queima-roupa mesmo, e ok, porque a gente... E a gente tinha que deixar os líderes muito confortáveis em falar, você pode dizer não sei, tá tudo bem dizer não sei, e que a gente vai procurar a resposta e depois a gente volta. Então, acho que esse é um ponto importante, muita transparência e escuta. Eu acho que a gente trouxe essa questão da escuta muito forte, cada vez mais, para poder entender mesmo essa dor. O que ele está querendo dizer com essa dor, né? Essa reclamação diz o quê? Então, eu acho que isso é um ponto importante. E completando um pouquinho o que a Cláudia trouxe com relação ao RH, eu super concordo, para mim o RH tem o papel do contraponto. Não dá para aceitar simplesmente. Então, assim, a gente vai trabalhar aqui um novo processo estratégico, nananã, e o papel é lindo, né? Nossa, aceita aquelas coisas lindas. Aí você fala, mas tem equipe suficiente para entregar esse planejamento estratégico? Tem pessoas. Tem pessoas. Então, assim, eu acho que esse contraponto do negócio, para mim, é o grande papel que o RH tem que fazer. Eu venho muito numa atuada de como é que a gente mata aquele RH, né? Aquele RH de sempre e tal,
e transformam o RH, né? Um RH que, será que precisa ter o RH mesmo? Acho que essa é uma discussão que dá um outro webinar aí, viu, Dani? Então, enfim, acho que é um pouco disso. Essa é quente, hein? Desde da fala ali do Rancharan de alguns anos, vamos explodir o RH, até então mata o RH, volta o RH, tem, isso dá mais umas 2, 3 temporadas, só para falar. Sem dúvida. Do papel do RH, como ele tem se reinventado, se transformado, mas muito legal vocês trazerem isso. Eu falo com bastante líderes de RH e tenho ouvido que a pandemia trouxe ainda mais relevância para o papel desse líder e desse profissional de recursos humanos. Vocês foram chamados o tempo todo. Então, quando a gente tem essa fala de em 24 horas leva todo mundo para casa, você vai perguntar para quem, né? Tá, TI, ok, mas e o RH? Porque você está falando com pessoas, né? E leva todo mundo e tem condições, e de que forma, né? A Patrícia falou, a gente tinha prática, mas não tinha cultura, né? Os líderes não acreditavam muito que aquilo acontecia. Da mesma forma na Cyrela, isso não é para minha empresa, né? Isso aqui não funciona. Então, vocês foram chamados o tempo todo. A consequência disso é que aumenta muito a procura por profissionais de RH, né? E existem dados aí mostrando, não só no Brasil, mas no mundo. Eu conversei segunda-feira com a vice-presidente de recursos humanos global da HP. Ela é uma brasileira, está morando lá no Vale do Silício. Ela falou, Dani, você não tem noção de como aumentou a procura por RHs, por profissionais de RH, por líderes de RH e RHs no conselho, que é uma outra etapa. Então, sim um momento de aquecimento, é um momento muito especial, mas é isso que a Patrícia trouxe, é saber fazer as perguntas certas, né? É saber se posicionar, é saber fazer o link com a estratégia. E aí daria para a gente criar outros webinars só para falar de RH aqui em outros aspectos. Eu vou usar os meus 10 minutos finais, porque a Paty trouxe uma questão que eu achei muito bacana sobre a diversidade no setor. É um setor masculino e cheio de engenheiros mesmos, então eu queria que, rapidamente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui no chat, que eu não vi mais nenhuma, então vou me permitir fazer a minha, porque eu fiquei bem curiosa, como é que está essa agenda de diversidade nas suas empresas, né, que é bem desafiador, mesmo no setor de arquitetura e construção. A Leroy é varejo, mas também tem uma característica ali de ter muitos homens trabalhando, uma cultura também mais tradicional nesse sentido. Então, como é que está a pauta de diversidade para a gente encerrar aqui o nosso fórum? Renata. Então, tá legal, vamos lá. De fato, não era uma pauta tão frequente há alguns anos, né, de diversidade, e a gente começou a discutir, porque esse tema ele tem que estar na agenda estratégica. Se o conselho, se a alta liderança não está olhando para isso, não adianta o RH propor uma série de programas que não vai ter mudança de fato, né, que ele envolve toda uma mentalidade, uma mudança de cultura também. Então, o que a gente vem fazendo todos os programas que a gente olha, todas as nossas vagas, a gente busca já desde o início tirar alguns critérios que acabam sendo barreiras de entrada, né? Então, vou te dar um exemplo muito concreto. Os gestores aqui, eles olham muito para a faculdade de primeira linha. Eu acho que nos setores de vocês também isso é muito comum, né? E aí a gente fala, tá bom, mas como que a gente quer trazer diversidade, incluir pessoas economicamente, se nem todo mundo tem essa oportunidade, a mesma oportunidade de acesso? Como que a gente faz? A gente vem discutindo muito o tema do recrutamento às cegas, que é parar também de olhar currículo, né? E a gente coloca novas etapas nesse processo. Então, de repente, a gente põe um case para as pessoas resolverem, a gente entender melhor qual que é o mecanismo de pensamento, como que é a capacidade de criatividade, a gente olha muito mais para as competências, e aí tira também todas as questões de gênero, de etnia, e a gente vem conduzindo agora um programa de estágio que está no ar da Cyrela, todo nesse formato, e até a gente pensa aí na etapa final, não fazer a entrevista com o vídeo ligado, fazer por voz, para tirar qualquer viés inconsciente. É um projeto piloto que a gente está experimentando, mas que a gente tem apostado, e assim a gente vem fazendo ações experimentais para encontrar caminhos, né? Mas acho que um outro lado muito importante é a conscientização. Então,
Então, como é que você desconstrói alguns conceitos? A gente vem falando muito em agendas constantes sobre o tema de gênero, sobre o tema de racismo estrutural. A gente traz convidados de fora, de outras empresas. Então, agora, mês da mulher, por exemplo, a gente vai ter convidadas aí que são de conselho de outras empresas para contar, e aí, como é ser mulher num conselho? Né? A gente vai falar de vários temas de gênero, de sororidade, enfim. Acho que também trazer essa agenda de sensibilização, de conscientização é importante. Não é só ter práticas e ações para mudar ali teus projetos e processos, mas pensar muito na desconstrução de preconceitos e em educar suas pessoas sobre os temas que geralmente são tabus, né? As pessoas não são preconceituosas intencionalmente, em geral. É por desconhecimento, por falta da gente falar no assunto. Obrigada, Rê. Cláudia? Bom, a gente tem algumas iniciativas, como a Rê contou, também de recrutamento às cegas. O nosso programa de trainee esse ano foi muito bacana, ele teve um número bem alto de mulheres, de negros, e aí a gente conseguiu trazer algumas pessoas com essas competências, e foi um movimento mais natural, não foi muito forçado, sabe? Não foi assim, tá bom, a gente só quer assim, não foi nada disso, foi um movimento natural. Acho que o mercado né? A responsabilidade das empresas, as empresas vêm fazendo um trabalho super bonito quanto a isso, acho que o mundo vai mudando a cultura também, né? Então, ainda falta muito, mas a gente teve um recrutamento bem bacana. O que a gente fez de ação prática sobre a diversidade? A gente capacitou todos os nossos líderes no digital mesmo, o ano passado, com a formação do Vieses Inconsciente, mas assim, não era só uma formação. Confesso para vocês que foi impactante. Olha, eu sou mulher, eu fui diretora de loja, então eu era a única diretora de loja na Leroy em um dado momento, então os comitês, eu estava lá com o CDR, somente eu, tal, e eu participei do Vieses Inconsciente, e aí, quanto isso é marcante dessa formação para nós, porque pega alguns dados sensíveis que a gente nem percebe do que acontece no nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente começou a fazer esse trabalho e deu um impacto bem grande para a nossa liderança. A gente toma um cuidado muito grande, a gente tem uma área que cuida disso, a gente tem uma área de desenvolvimento responsável. O único cuidado que a gente toma é para não cair no extremo. Então, assim, as mulheres que estão aqui hoje, eu como líder, vocês como líderes aqui, porque nós temos competências, não é porque nós somos mulheres. Então, acho que esse é o foco que a Leroy fala muito. Então, você é uma negra, mulher, estagiária, que está aqui na Leroy hoje desempenhando um bom trabalho, não é pela sua situação, é pela competência que você traz. E se essa pessoa, a gente baixou um pouco a régua também, mas não por conta de trazer pessoas mais para... que a gente tinha exatamente o que você falou, a gente trazia só, trainee só vem de faculdade de universidade de ponta. A gente baixou a régua, mas porque a gente está no varejo, e algumas pessoas, a gente não conseguia reter esses talentos, mas porque eles queriam ir para outro lugar, não queriam estar no dia a dia no chão de loja. Então, a gente baixou um pouco a régua para trazer as pessoas mais no nosso jeito de fazer. Então, mais nesse viés do que no viés de trazer mais negros ou mais mulheres ou assim. E eu acho que a fala do nosso presidente hoje é muito sobre isso. E empodera. Quando ele fala assim, olha, eu não quero cota, mas eu quero pessoas competentes, eu, como mulher, me sinto lisonjeada, porque eu sei que eu estou lá porque eu sou competente. Então, acho que essa fala dele reforça a nossa cultura sobre a diversidade também. Muito bom. Paty, para a gente fechar aqui. Fechando aqui, para nós está sendo uma jornada, Dani, assim, a gente está bem no começo da jornada, desde 2015 a gente vem falando do tema, e talvez como a Renata tenha trazido, sempre a gente coloca, então em todo o processo que existe, a gente fala sobre diversidade, seja no recrutamento, seja no processo de desenvolvimento, seja na cobrança do KPI. Então, qualquer abertura de encontro da liderança, eu trago, bom, temos aqui X% de homens, X% de mulheres, a gente está... E isso vai fazendo com que a liderança vá aumentando mesmo. Assim. Então, hoje eu já vejo a área internacional com muito mais mulheres, o que é incrível, né? Então, hoje eu tenho uma gerente de manufatura no Equador,
que não é comum, né? Ela comanda todos os homens ali na fábrica. Então, a gente vem mudando isso. A gente fez um trabalho forte para poder, no último ano, trabalhar com a questão das mulheres. E o que eu percebo é que os jovens entrando, eles estão pedindo por isso. Então, não tem escapatória. Você precisa rever o seu viés inconsciente e não dá mais para falar de qualquer jeito, não dá para ser preconceituoso. Realmente o mundo mudou e eu acho que para melhor, né? Porque tem lá a questão de que o mundo ficou sem graça para quem? Né? Para você que recebe a piada ou para eu que faço a piada, né? Então, o que a gente fez, por exemplo, de liderança que eu achei muito legal esse ano, a gente criou um programa global de desenvolvimento e eu queria descobrir as lideranças em analistas. Porque eu falava para a Manuela, que está aqui, né, que é a nossa gerente de cultura, eu falava, Manu, tem gente que é líder da comunidade, tem gente que é líder do futebol, tem gente que é... Cadê essas pessoas que não estão como líderes aqui dentro da nossa empresa? A gente teve 300 inscritos no programa. Então, a gente começou a primeira turma agora com 35 pessoas, de todas as Américas também, e é muito legal, porque isso mostra, de fato, a diversidade, o quanto a gente pode trabalhar não só com esse preconceito de que não, só é líder quem tem faculdade de primeira linha. Não, como é que a gente faz diferente isso? Então, acho que esses são alguns dos exemplos que a gente está trazendo aqui, que vem surtindo efeito, numa velocidade menor do que eu queria, te confesso, mas aos pouquinhos a gente vai acelerar isso, sim. Obrigada, Paty. Bom, olha, 6h30, gente, pontualíssimas, né? Encerramos ali de forma britânica. Eu agradeço muito as falas de vocês. Vou dizer, eu anotei 6 páginas de caderno com as práticas, é um vício que eu mantenho aqui do meu tempo de repórter, não consigo deixar de escrever quando o papo é bom, e foi excelente. Então, agradeço muito o tempo, vocês compartilharem tanto conteúdo, Renata, Cláudia, Patrícia, a todos que ficaram aqui. A gente sabe que depois da 1 hora dá aquela quebra, todos que estão aqui até o final. ADP, mais uma para a nossa história. Super obrigada, Isa. Eu vou pedir que quem puder abrir a câmera para a gente tirar a nossa selfie digital, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, que eu não estou no modo galeria. Se você faz o print screen aí para a gente garantir a nossa foto linda. Todos de câmera aberta, muito bem. Vamos lá, então, 1, 2, 3 e já! Obrigada, pessoal. Muito bom estar com vocês. Um ótimo restinho de semana, que amanhã já é quinta-feira. Beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dani. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada. Tchau. Parabéns. Muito bom, parabéns.